foi Machado de Assis? No Rio de Janeiro, no dia 21 de junho de 1839, vem ao mundo Joaquim Maria Machado de Assis, filho do pintor Francisco José de Assis e da lavadeira açoriana Maria Leopoldina Machado de Assis, moradores do Morro do Livramento, um lar muito humilde. Muito cedo acaba ficando órfão de mãe. Seu pai se casa novamente com Maria Inês, mas após alguns anos ele vem a falecer, sendo criado por sua madrasta. Estudou como pôde e em 1854, com 15 anos incompletos, publicou o seu primeiro trabalho literário, um soneto. Machado de Assis sofria de epilepsia, gagueira e era muito tímido. Tornou-se jornalista, contista, cronista, romancista, poeta e teatrólogo. Além disso, foi fundador da cadeira número 23 da Academia Brasileira de Letras. Ocupou por mais de 10 anos a presidência da academia, que passou a ser chamada também de Casa de Machado de Assis. Em 1869, ele se casou-se com Carolina Novaes, sua companheira por mais de 35 anos. Em outubro de 1904, sua esposa e também enfermeira morreu. Para homenageá-la, escreveu o poema Carolina. Após quase 4 anos, no dia 29 de setembro de 1908, em sua cidade natal, Machado de Assis, com 69 anos, faleceu e deixou um legado literário incrível. É importante destacar que Machado de Assis passa por diversas fases literárias. Apesar de pertencer à era romântica, ele inicia seu clímax literário no realismo com Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1881. Suas ricas criações ocorrem nesse período, pois é diferente de todas as outras obras brasileiras. Além disso, ele também escreve no romantismo, mais uma vez sendo inovador, e para finalizar sua tríade, impulsiona o modernismo aqui no Brasil. Uma de suas obras de maior sucesso foi Dom Casmurro. O título faz um vínculo com o personagem principal, sendo ele apelidado pelo mesmo. Isso ocorre pois durante um percurso de trem, um jovem poeta tenta mostrar seus poemas, porém Bento mostra-se muito desinteressado. Com isso ele recebe esse apelido, por ser um verdadeiro senhor Casmurro, ou seja, obstinado, teimoso, ignorante e frio. O livro foi lançado primeiramente pela editora Garnier em 1899. Pertence ao gênero romance, impressionista e realismo psicológico, composta por 105 páginas e 148 capítulos. Síntese da obra Dom Casmurro. A obra se passa no final do século XIX, no Rio de Janeiro, tendo como narrador o personagem principal, Bento Santiago. A história é narrada em primeira pessoa, ou seja, o leitor não consegue ter certeza dos fatos relatados por Dom Casmurro, sendo esse o apelidado ao Bento e ao título do livro. Isso ocorre por ele ser um homem calado, sozinho e frio. Dom Casmurro começa contando sua história desde a gravidez de sua mãe, Dona Glória, que após perder um filho, faz uma promessa: o próximo filho dela iria para o seminário. Bentinho era filho único e ficou órfão do pai muito cedo. Morava apenas com sua mãe, José Dias, um agregado da família, e Justina, prima de Dona Glória. Dona Glória, uma boa criatura, ficou viúva na casa dos 30 anos de idade. Vendeu a fazenda dos escravos. Era filha de uma senhora mineira e muitíssimo apegada a Deus. Mesmo aos 42 anos, continuava bonita e moça. Justina era prima de Dona Glória, viúva, uma pessoa egoísta, ciumenta e muito íntegra. José Dias, médico agregado da família, acreditava que um homem poderia servir a Deus sem ser padre. O rapaz era apaixonado por sua vizinha, Capitolina, mais conhecida como Capitu. Capitu era uma moça muito bonita, alta, grande e adorava desenhar. Era uma das suas maiores diversões e uma das maneiras de se expressar. No entanto, ele teria que ir para o seminário. Com isso, se despede de Capitu com um beijo e promete que voltaria para casar com ela. Lá ele conhece seu grande amigo, Ezequiel de Souza Escobar. Escobar era um rapaz esbelto, de sorriso instantâneo e de memória boa. Diante dessa situação, Bentinho se sente perdido e sem solução. Com isso, ele conta tudo o que está passando para seu novo amigo. Escobar viu como Bento estava naquela situação e decide ajudá-lo. E acaba encontrando uma solução, que seria colocar outro rapaz no lugar do garoto, pois Dona Glória prometeu que entregaria um sacerdote a Deus,
e acaba pagando os estudos de um escravo. Bento Santiago consegue sair do seminário e se forma em direito fora do país. Ao retomar para sua cidade natal, casa-se com Capitu. Enquanto isso, Escobar percebe que não tem vocação sacerdotal e decide então investir na carreira de comerciante e se casa-se com a melhor amiga de Capitu, Sancha. Logo depois, o casal tem uma filha, Capitolina, em homenagem à sua grande amiga. Sancha era companheira e amiga do colégio de Capitu, tinha um nariz que no final era grosso e vestia simples. Capitolina era uma menina gordinha e travessa. Bento e Capitu demoram para conseguir ter filhos, e quando conseguem, dão o nome de um menino de Ezequiel, em homenagem a Escobar. Ezequiel era um bebezinho que, quando criança, adorava imitar os outros. Após um tempo, Escobar morre afogado. Em seu velório, Capitu chora de forma exagerada, causando desconfiança em Bento. Em seguida, ele percebe semelhanças entre seu filho e seu falecido amigo. Dessa forma, começam a surgir intrigas entre o casal, resultando na mudança de Capitolina com seu filho para a Europa. Após alguns anos, Capitu morre e com isso Ezequiel volta para o Brasil para rever seu pai, que imediatamente se assusta ao vê-lo, tão parecido com Escobar da época do seminário, ficando ainda mais evidente a possível traição de sua mulher com seu melhor amigo. Então rejeita seu próprio filho, que morre depois de um certo tempo em Jerusalém. Consequentemente, Bento, apelidado como Dom Casmurro, fica sozinho novamente. Pontos positivos. Companheirismo e lealdade ao seu amigo. Ponto 2. Nomeação dos filhos em homenagem aos amigos e a amizade entre os casais. Ponto 3. A generosidade de Dona Glória em querer ajudar o menino sem condições a pagar seus estudos no seminário. Ponto 4. O ponto de vista dos protagonistas que acabam criando questionamentos na cabeça do leitor. Ponto 5. O romance proibido entre Capitu e Bento, que torna a história mais atraente. Ponto 6. A força da mulher representada por Capitolina. Pontos negativos. Ludibriar a igreja. Ponto 2. A atitude de Bento em fazer várias promessas e não cumprir. Ponto 3. Ciúme exagerado de Bento com a amizade de Capitolina e Escobar. Ponto 4. Rejeição paterna da parte de Bento com seu filho. Ponto 5. Característica de Justina por ser muito briguenta. Ponto 6. Hierarquia de classes. Características sociais perceptíveis na obra. Na obra, Dom Casmurro é perceptível diversas características sociais, como o ciúme doentio de Bento com sua esposa Capitu, que acaba acarretando uma das principais temáticas abordadas no livro, o adultério. Além disso, é muito interessante como Machado de Assis coloca Capitolina como uma mulher forte e inteligente que tem iniciativa, muito diferente da mulher do século XIX, e também a inveja presente na amizade de Bento e Escobar. A obra cabe em 3 possíveis temas de redação. O primeiro tema é hierarquia de classes. Na obra é perceptível Bento de uma classe social burguesa, com todas suas características. E um exemplo é sua mãe, viúva muito bem estabilizada, que manda seu filho para o seminário. O segundo tema é relacionamentos abusivos a um passo do feminicídio. Na obra é perceptível as crises doentias e abusivas de ciúme de Bento a Capitu. Assim, podemos ressaltar em vários relacionamentos essa situação que pode levar ao feminicídio. O terceiro tema é o constante preconceito entre relacionamentos de classes sociais distintas. É notório que Bento e Capitu são de classes distintas. Bento de família burguesa e Capitu filha de um empregado. Assim, pode-se notar que o percentual de relacionamentos de classes sociais distintas é totalmente mínimo, além da falta de apoio familiar e aceitação.